E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá então para a resolução de mais uma questão de matemática do site Que Concursos. Hoje a gente vai resolver a questão número 1.203.384. Então vamos lá. Essa questão aqui, pessoal, é uma questão da banca IBAD, tá? Do Instituto IBAD, aplicada na prova da Prefeitura de Linhares para professor da Educação Básica, professor de matemática, tá? Foi aplicada no ano de 2020. A questão diz o seguinte: determine a área de um triângulo isósceles com 24 centímetros de perímetro e 100 centímetros de altura com relação à base, que é o lado diferente dos outros dois. Então, pessoal, um triângulo isósceles ele tem dois lados iguais e um lado diferente dos outros dois, tá? E ele diz que a altura em relação à base, que é o lado diferente, ou seja, que tem o valor diferente dos outros dois, ela é igual a 10 centímetros. Então, vamos desenhar aqui o triângulo. A gente tem esse triângulo aqui. O triângulo isósceles está em que dois lados eles são iguais, por isso é um triângulo isósceles, e o outro lado é diferente. E aqui eu vou chamar de B por ser a base desse triângulo, tá? E ele fala que a altura em relação a esse lado diferente, que é a base, né, do triângulo, é igual a 10 centímetros, tá? Então aqui a altura é igual a 10, tá? E ele nos informa também, pessoal, que o perímetro desse triângulo ele vale 24 centímetros. E ele quer saber a área desse triângulo isósceles, pessoal. Determine a área de um triângulo isósceles. Então, ele quer saber a área. Como a gente sabe, a área ela é igual a base vezes a altura sobre 2, a área de um triângulo, tá? Então, a gente já sabe a altura, que vale 10, e a gente precisa encontrar esse valor dessa base com as informações que ele nos deu no problema, tá? Ele nos informa o perímetro, e o perímetro ele equivale à soma de todos os lados do triângulo, dos três lados, tá? Então, vai ser L, esse lado que é igual ao outro, né? Mais L, mais o outro lado que é a base B, tá? Então, a gente vai ter que a soma dos lados do triângulo, então, L mais L, que é igual a 2L, mais a base, então, 2L mais a base B, vai ser igual a 24, que é o perímetro que ele nos informou. E outra coisa que a gente tem que notar, pessoal, é que aqui nesse triângulo isósceles a gente tem esses dois triângulos retângulos aqui, tá? Que são equivalentes. E nesse triângulo retângulo a gente tem um cateto que vale 10, que é a própria altura do triângulo. A gente tem um outro cateto aqui que vale a base sobre 2, ou seja, a metade dessa base aqui, tá? Um cateto igual a 10 e um cateto igual a metade dessa base. E uma hipotenusa igual a L. Então, a gente vai ter uma relação aqui nesse triângulo da seguinte forma, pelo Teorema de Pitágoras. A hipotenusa, que é L elevado ao quadrado, vai ser igual a um dos catetos elevado ao quadrado, então 10 ao quadrado, mais o outro cateto, que é a metade dessa base aqui, por isso b sobre 2 elevado ao quadrado. E daqui, pessoal, resolvendo essa equação, a gente vai ter a seguinte equação, que é 4L ao quadrado menos b ao quadrado, que é igual a 400. Então, o que a gente tem, pessoal? A gente tem essa equação aqui, que foi encontrada primeiramente pelo perímetro, e essa aqui pela relação desse triângulo aqui, dentro do triângulo isósceles, tá? Então, a gente tem duas equações que envolvem duas variáveis aqui, o lado L e a base B, né, que também é um lado. Então, quando a gente tem duas equações envolvendo duas incógnitas, tá? Duas variáveis, a gente tem um sistema de duas equações, em que você vai poder encontrar os valores das duas variáveis resolvendo esse sistema. Então, o nosso sistema é esse aqui, tá, pessoal? Que tem essas duas equações, envolvendo as duas variáveis L e B. E o que a gente vai ter que fazer é resolver esses sistemas para encontrar o valor de L e de B, principalmente o de B, porque a gente vai precisar dele para calcular o valor da área do triângulo, que é o que a questão pede. Tá? Então, resolvendo esse sistema, pessoal, a gente vai pegar a primeira equação, primeiramente aqui, e isolar o valor de L nessa equação, tá? E resolvendo assim o sistema por substituição. Então, o valor de L, pessoal, ele vai ser igual a 24 menos B, porque esse B está somando aqui, ele vai para o outro lado subtraindo. E o 2 que está multiplicando L vai para o outro lado dividindo toda a equação. Então, isolando o valor de L, eu vou ter isso aqui. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar o valor encontrado em L na primeira equação na segunda equação. Então, eu vou substituir esse valor aqui. Esse valor que é L aqui, ele vai ser substituído por esse valor todo agora, tá? Então, eu tenho aqui a segunda equação, 4L ao quadrado menos B ao quadrado igual a 400. E agora eu aplico aqui onde está L, esse valor aqui de L que eu encontrei na primeira equação. Então, eu vou ter 4 vezes tudo aquilo agora, elevado ao quadrado, menos b ao quadrado, que é igual a 400.
Resolvendo isso aqui, pessoal, aqui eu vou ter um quadrado da diferença, tá? Um dos produtos notáveis. Então, eu vou ter o primeiro ao quadrado, ou seja, 24 ao quadrado, que é 576, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes 24, 48, vezes o segundo b, então 48b, mais o segundo ao quadrado, b ao quadrado. Tudo isso dividido por 4, que é o 2 elevado ao quadrado também. O denominador também é elevado ao quadrado no quadrado das frações, tá? Isso aqui eu vou poder simplificar, esse quadro está multiplicando toda essa fração com esse 4, então eu vou simplificar, isso aqui vai ser igual a 1, tá? E vai ser multiplicado por todo esse valor aqui. Então, eu vou só simplificar aqui, eu vou obter 576 menos 48b mais b ao quadrado, tudo isso daqui de cima, tá? Menos o b ao quadrado, que já era da segunda equação, que é igual a 400. Esses dois valores eu vou cancelar, porque o valor menos o outro vai ser igual a zero, tá? B ao quadrado menos B ao quadrado vai ser igual a zero. E vai me sobrar só 576 menos 48b, que é igual a 400. Fazendo um rearranjo aqui dessa equação, né? Eu vou passar o 400 que está aqui, somando, subtraindo para o lado aqui, e o menos 48b eu vou passar para o outro lado positivo, tá? Então, eu vou ter 576 menos 476 é igual ao 48b, que era o menos 48b que estava do outro lado da equação, tá? Agora, eu vou isolar esse b aqui, passando todo esse 48 dividindo para o outro lado. Então, eu vou ter b igual a 176 sobre 48. Isso aqui, simplificando, vai estar igual a 11 sobre 3. Então, tá aqui a nossa resposta, pessoal? Não, não tá aqui a nossa resposta, porque eu encontrei o valor de b, tá? Inclusive, uma das alternativas, se a gente voltar aqui, é 11 sobre 3, que é o valor de b, tá? Mas ele quer saber, na verdade, a área do triângulo, tá? Então, a gente vai ter área igual a base vezes a altura sobre 2. Agora, eu encontrei a base, que é 11 sobre 3. Então, 11 sobre 3 vezes a altura 10 que ele deu no problema, sobre 2. Resolvendo em cima aqui, eu tenho 110 sobre 3 dividido por 2. Fazendo nessa operação de fração aqui, multiplicando a primeira pelo inverso da segunda, e simplificando 110 por 2, que é igual a 55, eu obtenho o valor da área do triângulo, que é 56 sobre 3 centímetros quadrados, tá? Que é a unidade que nos forneceu no problema. Então, o gabarito vai ser, na verdade, a alternativa D.